Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Mindlin-Tessler, sócia da Odgers Berndtsson, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e de soluções de capital humano. Eu tenho a honra, o privilégio de conversar hoje com o Fulvio Tomelin, presidente da Ali. Fulvio, seja muito bem-vindo. Eu vou falar de forma muito sucinta, depois, se você puder, compartilha com a gente um pouco dessa sua linda e bem-sucedida trajetória profissional, né? Eu sei que você trabalha na área de combustíveis desde 2007, está há mais de 2 anos como CEO, como diretor-presidente de uma das que é 50 maiores empresas do país, né, sendo responsável aí por realizar a transição para o novo acionista. Hoje a Glencore, né, é um dos acionistas da ALE, certo? Correto. Então, um dos maiores players internacionais aí do setor de trading. E também você foi responsável aí pelo turnaround da companhia, buscando aprimorar a atuação em mercados estratégicos, otimização da estrutura e redução nas despesas, né? Então, assim, um super desafio. Conta pra gente mais alguma coisa importante aí da tua trajetória profissional, por favor. Obrigado, Daniela. Bom, prazer é meu estar falando com vocês. Falar da sua própria trajetória é sempre complexo, né? Acho que, para mim, a minha trajetória sempre se confunde com a da Ali, porque eu sou filho da casa, eu fui criado aqui. Antes da Ali, eu tive outros cargos, etc., mas eu me construí aqui como profissional. Sou muito grato a essa casa exatamente por isso, né? Comecei como gerente de relações com investidores aqui na Ali, lá em 2007, quando havia o plano de abertura de capital da empresa, e estar mexendo nessa área e cuidando do planejamento estratégico da empresa foi importante para poder entender o que a Ali fazia, entender cada uma das minúcias do negócio, porque eu acho que para poder falar sobre a empresa, você primeiro precisa entender muito bem o que ela faz, quais são seus drivers. E isso acho que foi um dos grandes impulsionadores dessa minha carreira, por conhecer a natureza desse nosso negócio dessa forma. Então, acho que eu entrei aqui exatamente pela porta da frente, tendo essa oportunidade. Depois passei pela área de finanças, relações com investidores também. Cuidei de uma das épocas que eu acho que foi mais gratificante do ponto de vista de criar coisas novas, entender essa companhia, foi na área de planejamento e estratégia, quando a gente definiu exatamente como é que ia ser a nossa atuação em cada micromercado, cada uma das realidades desse país, como é que seria a atuação da Ali, poder ter uma página em branco para poder traçar isso, foi muito legal, assim como foi uma época que nós desenvolvemos o pricing da companhia, deu um salto muito grande, existiam novos desafios e assim por diante. Depois passei para a função de diretor financeiro aqui na Ali também, comecei a ser diretor financeiro em 2015, pensa num ano bom para você assumir a diretoria financeira da empresa, né? A gente não imaginava qual que seria o tamanho dessa crise, uma empresa extremamente alavancada, extremamente dependente de capital de terceiros, né? Os sócios da companhia já tinham parado de investir nela há muito tempo, então ela dependia do capital de terceiros para continuar a sua trajetória de crescimento. E aí veio a crise, né, aqui no Brasil, que foi muito complexa para uma empresa com esse perfil, mas ainda assim, acho que deu para aprender muito, construir muitas pontes, muitos relacionamentos com o banco e fazer com que a Ali tivesse sucesso nesse período. Também participei do M&A diretamente, sempre tive com o M&A desde que eu entrei aqui na Ali, e aí foi a história curiosa da nossa quase venda para um dos nossos concorrentes. Esse processo foi interrompido no CAD, e também tive a oportunidade de aprender muito nesse momento de como que um órgão governamental pode afetar seus planos, seu dia a dia. E foi difícil, porque foi um período muito longo de análise pelo CAD,
e depois você voltar e ter a sua venda negada no momento que você estava, obviamente, retirando esforços da empresa, diminuindo o seu crescimento. E você ter que voltar para dentro de casa e falar, ok, e agora o que nós fazemos? Encontrar alternativas, tanto para um novo sócio para fazer essa aquisição, que foi a Glencore, quanto depois você fazer a retomada da empresa para poder atrair esse sócio, foi muito complexo e desafiante no momento que não estava tão tranquilo para o Brasil, né? No meio de toda essa confusão, teve impeachment, teve eleições conturbadas e tudo mais, greve dos caminhoneiros e tudo isso nos afetando profundamente no momento que a empresa estava fragilizada. Mas deu tudo certo no final. A Glencore acabou fazendo a aquisição da maior parte das ações da Ali e hoje é o nosso parceiro aqui para levar essa empresa exatamente para o lugar que ela merece estar, que é dentre as maiores empresas desse país, com uma trajetória de crescimento, fazendo jus ao que a gente já fez no passado e estamos fazendo mais ainda agora. Então, contei essa historinha rapidamente para falar. A minha trajetória foi aprender aqui na Ali, aprender no dia a dia, com um desafio atrás do outro. Acho que esses são os grandes detalhes que vale a pena ser mencionados. Maravilhoso, muito interessante. Muito obrigada aí por compartilhar conosco. E hoje a Ali já conta aí com com 1.500 postos, né? 5.000 clientes ativos em 21 estados do Brasil, no Distrito Federal também, companhia que gera mais de 12.000 empregos diretos e indiretos, então uma senhora responsabilidade, né, Fulvius? Muito legal. Eu queria te perguntar, em tempos de crise, de pandemia aí do coronavírus e da necessidade de isolamento social, gerar empatia com os clientes, compreender as suas necessidades, é algo realmente vital, essencial para gerar uma inovação real, né, nos produtos e serviços que as empresas entregam. Como a Ali Distribuidora está ampliando, então, a cultura da inovação, seja na rede de postos de combustíveis, nas lojas de experiência, para entender o novo cliente pós-pandemia? E de que maneira o novo modelo de consumo vem exigindo novas práticas e iniciativas aí da empresa de vocês? Você tocou na questão da cultura de inovação. Eu acho que a Ali ela sempre foi vista como a startup dos combustíveis. Nós começamos há 23 anos atrás, tentando trazer uma inovação para esse setor. E inovação nem sempre quer dizer criar um app ou fazer alguma coisa tecnológica, mas é fazer as coisas de um modo diferente. É isso sempre que tem nos guiado. E não teria como ser diferente. Nós concorremos com empresas que são empresas centenárias ou são oriundas aí de investimentos estatais. E para fazer frente a isso, nós temos que fazer algo diferente. Não basta fazer o comum. Então, o primeiro princípio que a gente usa para pensar na inovação é que nós queremos ser uma solução para a revenda, nós queremos ser uma solução para os pós-revendedores. Nós queremos apresentar um formato contratual diferente, mais leve, não impor custos adicionais, formar parcerias de longo prazo com o revendedor para que ele possa ter um fornecedor que não seja um problema para ele, mas que seja uma solução, alguém que ele possa recorrer. E para isso, não adianta, você tem que tentar inúmeras coisas, inúmeras alternativas, inúmeros vieses diferentes, né? Todo mundo fala, por exemplo, hoje de transformação digital. Uma coisa muito bonita de se falar, mas eu acho que para você falar de transformação digital, você tem que pensar o seguinte, olha, você vai ter um monte de ideias, um monte de iniciativas e poucas acabam dando certo, poucas acabam florescendo, mas essa é a natureza das coisas. Você tem que testar rápido, errar rápido e acertar rápido também e evoluir no seu acerto muito rapidamente. É isso que a gente tem tentado fazer nesse momento. Então, nesse momento de dificuldade, nós temos tentado fazer algumas coisas, como, por exemplo, criamos, já tem um pouco mais de tempo, mas a gente vem desenvolvendo isso, um app
para relacionamento com o revendedor, para que ele possa simplificar o relacionamento, toda a trajetória dele dentro da companhia, que isso possa ser feito de forma muito mais rápida e direta, que ele possa acompanhar tudo pelo celular. Fizemos uma parceria com o maior programa de fidelidade do país, que é a Livelo, exatamente para poder gerar fluxo nos nossos postos, sem que o revendedor tenha custo adicional com isso. É uma forma de... Você já tem ponto Livelo, hoje tem quase 20 milhões de pessoas que fazem parte desse programa, e para que eles possam ir lá nos postos e poder, no momento de crise, no momento de pandemia, usar os seus pontos para poder comprar combustível com desconto. Então, é um programa direto, simples, e para gerar fluxo nos postos e trazer uma solução para um revendedor que está ali sofrendo com a queda na demanda. Então, a gente sempre tenta fazer coisas novas, coisas muito rápidas, seja ela digital ou não, para oferecer as melhores oportunidades para os nossos clientes. Destaco uma aí que está saindo do forno agora, a gente acabou de fazer uma parceria com a Americanas.com para que os nossos revendedores que tenham loja de conveniência possam oferecer no marketplace digital da Americanas o seu portfólio de produtos das lojas de conveniência para atender a comunidade que está ali no entorno. Isso foi feito no meio da pandemia exatamente para, olha, precisamos dar uma solução aqui para as lojas, vamos buscar essa parceria para poder viabilizar para a nossa revenda um marketplace. E a gente fez isso muito rapidamente. Eu acho que essa é a grande virtude nossa. É tentar tudo que a gente pode fazer que facilita a vida do nosso cliente e fazer isso de forma muito rápida. Ótimo, muito bom, muito bom. Realmente, isso faz a diferença, né? Não ficar só também no discurso, nos jargões, nos buzzwords, mas é como você falou, né? Velocidade, enfim, tudo isso. Perfeito. A gente sabe, né, Fulvius, que a Ali se posiciona em estar muito próxima do cliente. E aí você tem um belo de um desafio, porque à medida que você expande com mais com mais postos e mais lojas de conveniência, é um desafio manter a experiência do cliente nesse nível pessoal e nessa proximidade. Conta para a gente um pouco sobre isso, né? Como manter toda essa proximidade com o cliente ao mesmo tempo que vocês têm tido uma expansão aí importante, né? Como a gente falou, 1.500 postos, diversas lojas de conveniência e tudo mais. A trajetória da Ali, ela sempre começou exatamente por preencher a lacuna deixada pelas grandes distribuidoras, né? Que abandonavam muitas vezes os seus clientes com aqueles menores volumes de venda. E a Ali nasceu exatamente para ser próximo, independente do tamanho do cliente. Isso aí começou lá, desde com o Marcelo Alecrim, lá no Rio Grande do Norte, quando estava com a SAT, atendendo os postos menores, fazendo uma prestação de serviço, mais uma vez, para poder amparar e ser um parceiro de longo prazo do revendedor. Então, a gente veio tentando expandir e melhorar essa plataforma nesses 23 anos de história. Queremos estar cada vez mais perto dentro do posto de serviço. Porque a gente tem um conceito aqui que a gente fala, aqui não, do segmento, que é a esquina mágica. O posto de combustíveis, ele pode ser uma esquina que agrega loja de conveniência, pequenos serviços mecânicos e várias outras coisas que tornam um local de consumo ideal para a comunidade que está ali no entorno. Nosso lema aqui na Ali, a gente tem o lema que é Ali, perto para você longe, que traduz exatamente isso. Queremos estar perto do revendedor e queremos estar perto do consumidor para ser um ponto de apoio com ele. E esse desafio é exatamente conseguir replicar, manter e melhorar esse modelo constantemente. Hoje temos um tamanho de empresa que permite que outros diretores, gerentes executivos da companhia, a gente visite muitos postos. A gente, antes da pandemia, rodava o Brasil inteiro visitando postos, conversando, entendendo as realidades regionais, né? Um posto que vende exatamente 150 mil litros no Rio Grande do Norte, eu te garanto que é completamente diferente de um posto que vende exatamente 150 mil litros no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que entender essas realidades regionais e estando próximo, visitando os clientes que a gente faz isso, né?
estamos nos tornando grandes o suficiente para que seja difícil fazer visitas personalizadas a todo momento da gestão da empresa, mas a gente tem toda a equipe que faz isso. Então, a gente tem que replicar e fazer outras ferramentas para que isso seja algo institucional. E aí vai desde iniciativas como o Clube Ali, que é o nosso clube de premiação para os revendedores, que premia não aqueles que vendem mais, ou aqueles que trazem mais rentabilidade, mas sim aqueles que têm o melhor padrão de operação, seja ele grande, seja ele pequeno. É esse o tipo de modelo que a gente quer replicar para toda a nossa revenda. Então, vamos premiar e reconhecer esses postos que trazem esse bom padrão. E, assim, nesse momento, o que a gente tem feito é estar próximo da revenda, a gente tem feito lives com eles a cada 15 dias, não é no formato adotado pelos nossos concorrentes, que você faz uma explanação, mas a gente tem convidado 15 a 20 revendedores e a cada 15 dias a gente faz um bate-papo com eles, falando o que nós estamos fazendo, o que eles estão fazendo, e disso saem muitas ideias. E as mesmas coisas a gente tem feito com as nossas equipes, exatamente para poder manter esse sentido de proximidade. Excelente, muito bom, muito bom. Como que o desafio de contratar talentos agora é diferente do que era antes? E qual é o perfil de competências necessário para esse mundo contemporâneo, pós-crise? Eu acho que o desafio de contratar agora está exatamente na dificuldade do onboard, né? Acho que candidatos bons têm inúmeros. Um dos aspectos tristes dessa crise é o desemprego, então muita gente boa está disponível no mercado. Porém, o melhor profissional ele precisa entender a cultura da empresa, ele precisa entender, no nosso caso, esse jeito Ali de fazer as coisas. Então, o difícil nem sempre é contratar, mas você trazer essa pessoa para dentro de casa e que ela entenda como é que as coisas funcionam. No pós-crise, acho que a tendência do trabalho remoto, do home office, vai ser amplificada. Isso gera economias, óbvias, de espaço, de escritório e tudo mais. Mas você vai ter que fazer um mix disso com o trabalho presencial. Mas os desafios, as competências que eu acho que as pessoas que devem ser contratadas no futuro têm que ter é disciplina para fazer o home office funcionar, organização, capacidade de concentração e autogestão, que aqui na Ali já era algo que a gente tinha em algumas áreas, por exemplo, áreas comerciais, áreas operacionais que estão espalhadas no Brasil inteiro. Você nem sempre tinha essa oportunidade do contato constante. A gente tem escritórios espalhados, São Paulo, Natal, até Belo Horizonte. Só que agora acho que a gente tem que expandir essa disciplina de contratar pessoas que estarão distantes para inúmeras funções. Não passa a ser só nessas áreas específicas, mas sim para outras funções que tradicionalmente ficavam ali juntas no escritório. Então, acho que vamos ter que aprender a fazer isso em maior escala e mais rápido. Ótimo, ótimo. E os postos sofrem ainda mais impacto na cadeia de óleo e gás, pois por possuírem baixo capital de giro, margens apertadas. E a gente sabe que eles têm pleiteado apoio do governo e também das distribuidoras para poder sobreviver a essa crise. O que vocês adotaram de medidas para os revendedores? Logo no começo da crise, nós tomamos um pacote de medidas para apoiar a nossa revenda. Acho que o próprio nascimento da Ali, dessa forma mais próxima, ele já tinha um modelo de contrato mais flexível com a revenda, que permitia uma coisa que é crítica para o revendedor, que é, olha, eu tenho a galonagem, um volume que eu tenho que cumprir todo mês. Mas o nosso contrato ele já prevê possibilidade de postergação, então já era algo que estava coberto nesse período, porque naturalmente os volumes despencaram naqueles piores meses da crise. Então a gente acabou falando para eles, olha, lembre-se disso, lembre-se do seu contrato, não se preocupe, tudo vai se resolver. Postergamos cobranças que tínhamos de aluguéis, algum financiamento, a gente parcelou isso para os nossos revendedores, mas a gente já tem um modelo de contrato e um modelo de relacionamento que é muito leve. Nós não cobramos royalties das lojas de conveniência, nós não cobramos planos de marketing.
Então, a gente já tinha um modelo que causava menos aperto para a revenda. Mas também tomamos algumas atitudes, como, por exemplo, a gente tinha uma plataforma virtual da Academia Corporativa que cobrávamos pelo acesso para os revendedores. E aí, nesse momento, muita gente em casa, muita gente, né, sem poder, com seus postos fechados ou com horário reduzido, nós resolvimos abrir a Academia Corporativa sem custo para todos os nossos revendedores e os seus funcionários, né, frentistas, gerentes de postos, para poder fazer cursos online. Eu ressaltei dessas lives que a gente tem feito com a revenda, tem sido muito gratificante. E basicamente foi tentar lançar esses programas, né, esse programa de fidelidade que eu comentei, esse programa de oferecer um marketplace para as lojas de conveniência dos postos. Tentamos buscar essas alternativas para apoiá-los nesse momento também. Ótimo, ótimo. E como a Ali, sob a sua liderança, está atuando para a gestão aí da crise em termos da saúde e segurança das pessoas, da continuidade das operações, suporte a cadeias de valor? E a gente escuta, e são coisas muito bonitas aí que vocês têm feito também, ações sociais para combate à pandemia. Eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente criou um comitê de crise, né, na hora que pareceu que chegou no Brasil essa pandemia. E aí a gente definiu algumas prioridades para seguirmos, até porque acho que, nesse momento, a revenda de combustíveis, a distribuição de combustíveis passaram a ser vistas como o serviço essencial que eles prestam. Nós não poderíamos parar, né? Além das pessoas precisarem ter algum deslocamento, os serviços essenciais dependem de combustíveis. Ambulância, polícia, todo mundo depende de combustível e as cargas precisavam ser transportadas. Então, a gente não podia parar. Mas, obviamente, nossa prioridade é proteger os nossos colaboradores, os nossos clientes. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi, coisa de 1 semana e meia, nós mudamos todo o back-office, 450 pessoas, para o regime de home office. E você pode imaginar que você que tem uma casa com o seu escritóriozinho ali preparado, conexão de internet, é fácil fazer isso. Mas nem todos os colaboradores tinham isso. Então, a gente teve que correr atrás para poder fazer isso funcionar para todo mundo. Foi realmente um trabalho muito hábil da nossa área de saúde, segurança e meio ambiente, TI, recursos humanos, para poder fazer isso em 1 semana e meia. E nesse meio tempo, nenhum processo foi interrompido. Então, acho que a gente conseguiu fazer uma transição, né? O pessoal da TI gosta de falar do frictionless, né? Sem fricção. As atividades continuaram sem nenhum problema, não parou nenhum processo, análises de crédito continuaram sendo feitas, análise de cadastro e todos os outros processos naturais do back-office foram feitos. Então, a gente ganhou muita agilidade e conseguimos sair na frente nesse momento. Acho que faz parte da nossa missão institucional para os nossos clientes e para o nosso país continuar suprindo o país numa commodity que é essencial. Obviamente, nesse momento, você tem que fazer algumas escolhas, né? E determinados projetos, a gente tinha muitos projetos legais para serem lançados nesse ano, a gente teve que interromper e focar somente naqueles 1 ou 2 essenciais e focar exatamente no que era básico para manter a empresa funcionando. Por outro lado, temos o outro lado da operação, né? Exceto o back-office, que são os funcionários que estão nas nossas bases de operações, aqueles que estão ali no campo, trabalhando no dia a dia, que tinham que continuar trabalhando. E aí passamos a adotar, né, protocolos de segurança, de distanciamento social, de uso de máscara, isso muito antes de virem aqueles decretos que estavam exigindo. Então, distribuímos álcool gel, máscaras, isolamos determinadas áreas de nossas operações exatamente para não ter contato tão próximo quanto em relação às pessoas. Eu me lembro aqui da base de Betim, por exemplo, em Minas Gerais, que estava faltando máscara. No começo da pandemia não tinha máscara para comprar. O pessoal comprou rolo de papel Perfex, amarrou elástico e fez máscara improvisada de dupla camada com papel Perfex. E funcionou. E se você ver a máscara, ela acho que tem até um nível de proteção maior do que as que acabaram sendo vendidas no mercado. Mas a gente tomou todas essas medidas exatamente para proteger os nossos colaboradores, os nossos clientes, os motoristas que iam até as nossas bases e acho que tivemos um bom sucesso em relação a isso.
Ainda não acabou, continuamos vigilantes, continuamos adotando todas essas medidas e teremos sempre cautela para preservar, em primeiro lugar, a vida e a saúde das pessoas. Em relação às ações sociais, nós ficamos muito orgulhosos das ações que a gente conseguiu tomar nesse período, ligadas aí a necessidades imediatas da população, né, que acho que pior da crise, as mortes são terríveis, mas a gente também vê, né, que tem muita gente passando fome, muita gente passando necessidade, e nós adotamos 3 ações básicas. A primeira delas foi uma parceria com a Ação Cidadania. Nós doamos aí R$1 milhão para a aquisição do equivalente a 1 milhão de refeições, destinadas a famílias no norte e no nordeste, no norte de Minas e no nordeste, que são obviamente regiões mais carentes. Também adotamos a parceria com o Instituto Barrichello, né, do Rubinho Barrichello, que corre com a nossa marca. Ele recebeu o apoio da Ali para fazer doação de cestas básicas nas comunidades mais carentes do estado de São Paulo. E com o Instituto SAS, que é um instituto de medicina, nós fizemos o apoio para que eles pudessem fornecer teleconsultas. Isso começou no Rio de Janeiro e São Paulo, e depois a gente viu que no Rio Grande do Norte era de onde estava vindo um dos maiores contingentes de teleconsultas que eles estavam recebendo de populações carentes. E a Ali, tendo sua sede no Rio Grande do Norte, falou, poxa, vamos apoiar. E aí apoiamos, proporcionando aí 17 mil teleconsultas através do Instituto SAS. E aí, nesse momento, assim, você tem um orgulho muito grande de estar tomando essas ações, porque são tantas histórias de gente que passando necessidade absoluta, e você consegue fazer uma diferença que seja um dia da vida dessa pessoa. Dá muito orgulho de ter participado dessas ações. Muito bonito, muito nobre, muito legal mesmo, Fúvio. É para se orgulhar. O país precisa de líderes, empresas e iniciativas como as que vocês tomaram. Muito legal. No ciclo Otto da gasolina e do etanol, os volumes ainda continuam menores do que os observados no pré-crise, embora a gente saiba que tenham mostrado avanço nas últimas semanas em linha com a flexibilização das medidas de isolamento. E ainda te pergunto, o volume de vendas de diesel já está voltando para os níveis pré-crise? E como que vocês estão, então, reduzindo esses impactos? Perfeito. Bom, a história começa exatamente para nós, né? Naquela ação que a gente tomou muito rapidamente para poder fazer a empresa continuar funcionando. Então, eu diria que de todos esses meses da crise, de todos esses meses do ano, de janeiro a julho, nós, apenas em um mês, que foi o mês de maio, nós tivemos uma retração de vendas aqui na Ali comparado ao ano anterior. Em todos os outros meses, nós crescemos. E isso foi fruto exatamente da empresa ter conseguido sair na frente. O Brasil é muito grande, então acho que existem inúmeras oportunidades nesse país. O Brasil da agricultura, da extração mineral, ele não pôde parar de funcionar, né? As pessoas tinham que ser alimentadas. Muita coisa teve que continuar funcionando. E aí nós também, naturalmente, não paramos. Então, nós buscamos conquistar novos clientes, chegamos a ganhar 1% de market share no mês de abril, por exemplo. A gente saiu de 3 no ano passado para 4 no final do mês de abril, exatamente porque a gente estava conseguindo suportar clientes que simplesmente não estavam, acho que, encontrando o produto, não estavam conseguindo ter o mesmo atendimento que a gente conseguia fornecer. Então, a gente viu os concorrentes perderem venda nesse momento, enquanto que no acumulado do primeiro semestre, a Ali cresceu 7,6% em comparação com o primeiro semestre de 2019. No mês de março, a Ali chegou a crescer 20%. Acho que foi um marco assim, muito grande para um momento onde o mercado estava simplesmente desabando. Isso foi preciso, mais uma vez, muita união das equipes, de continuar funcionando e focados, e conquista de clientes. Realmente você pegar o telefone, ligar, falar, oferecer, aprovar o crédito, aprovar o cadastro, pegar os documentos e assim por diante. Então, tivemos aí esse ganho de market share no período, enquanto os maiores concorrentes perderam. Não paramos o nosso ritmo de crescimento em relação a novos postos. Nós trouxemos de janeiro até hoje 117 novos postos para a rede Ali.
Então, aquele número de 1.500 contempla este crescimento e mais ou menos o mesmo número de clientes consumidores finais corporativos, que é um segmento onde você coloca quase que um mini posto que a gente instala em grandes consumidores de combustível, como uma usina de etanol, uma empresa transportadora, uma empresa de ônibus. Então, a gente continuou investindo a despeito da crise. Continuamos crescendo, continuamos fazendo visitas à distância, mas buscando aí concretizar todos esses investimentos. E aí, falando do setor, né? O setor como um todo realmente continua abaixo do desempenho que se esperava para esse ano de 2020, acho que todo mundo tinha muita expectativa. Pelos dados da ANP, a queda no volume no acumulado do ano foi de 8% no primeiro semestre em comparação com 2019. Naturalmente, houveram meses muito piores. No mês de abril, por exemplo, a queda chegou a ser 20%. E aí, a gente percebeu o seguinte: no começo da crise, falando aí das diferentes realidades de Brasil, houveram os postos localizados, especialmente nas grandes cidades, que foram aquelas primeiras a se fechar, tiveram uma queda no volume de quase 50% naquelas primeiras semanas. Depois isso veio recuperando, e hoje o consumo do ciclo Otto, né, que é gasolina e etanol, ele está basicamente 7% abaixo do volume pré-crise. Já o diesel é a boa notícia. Os dados da ANP mostraram que já no mês de junho ele estava 1% acima do mesmo mês do ano anterior, ou seja, recuperou o volume pré-crise, que acho que já é um excelente sinal, mais uma vez, que o Brasil que demanda diesel é o Brasil que transporta, é o Brasil que produz, e já mostra que a nossa economia está reagindo. E aí conseguimos acompanhar esse momento. Ótimo. As lojas de conveniência reduzem a necessidade de deslocamento, né, por distâncias mais longas para aquisição dos produtos essenciais, então alimentos, material de limpeza, itens de higiene pessoal, entre outros, além até de caixas eletrônicos. Diminuem também o risco de desabastecimento e ainda contribuem para evitar a aglomeração em grandes estabelecimentos como os supermercados. Essa crise, ela provocou impactos graves na economia, infelizmente, abalando vários setores, inclusive o seu, né, o de distribuição e revenda de combustíveis. E os chamados negócios complementares, como então as lojas de conveniência, acabam tendo um papel importante, né? São fundamentais nesse momento para contribuir com a sustentação econômica dos postos também, para trazer margens. Como que vocês estão alavancando os resultados dessas lojas de conveniência para reduzir o impacto da crise? Então, assim, vocês inovaram nos produtos, atendimento ao cliente, ampliaram o delivery ou adotaram alguma medida diferente? Perfeito. A gente chama loja de conveniência, né? Acho que o nome que a gente gosta de usar é o varejo de proximidade, é o conceito que engloba o conceito da loja de conveniência, que é aquela coisa ali que você tem na proximidade da sua casa, no trajeto que você faz, exatamente para poder te oferecer uma experiência de consumo agradável, rápida e, nesse momento, sem filas, sem aglomeração de pessoas. Então, isso já era algo que a gente estava perseguindo. No ano de 2019, nós já tínhamos mudado, reformatado a nossa oferta de conveniência, então a gente já estava com uma oferta muito mais moderna, com 5 níveis diferentes de tipos de loja, desde uma loja pequenininha que só tem aqueles produtos ali de necessidade imediata, de bebidas e né, produtos já embalados, até um tipo de loja que atende realmente a uma comunidade no seu entorno, um bairro, com padaria, com food service, com oferta mais ampla. Então, a gente já estava com uma proposta bem dinâmica, bem aderente a essa ideia do varejo de proximidade, que eu acho que ganhou muito mais força nesse momento. A gente, nessas lives com a revenda, a gente teve a oportunidade de conhecer algumas histórias
de um posto, por exemplo, que perdeu 50% do faturamento nos combustíveis e quadruplicou as vendas na loja, porque todo mundo do bairro, nesse caso desse posto ficava perto de um condomínio, todo mundo ia lá para fazer as suas compras, que ele tinha uma boa oferta. E aí o que a gente fez para poder, né, ajudar nesse momento foi exatamente essa parceria com a Americanas.com para facilitar a oferta online para aquelas lojas que já não tinham uma oferta direta dos seus produtos em algum marketplace digital, o seu próprio marketplace digital. Mas a gente tem buscado essas alternativas para facilitar esse acesso. Além de orientar qual que é a oferta de produtos, como que deve ser o atendimento, qual que são os padrões que eles devem utilizar neste momento onde a questão saúde, né, fica cada vez mais sob atenção. A gente tem um podcast que a gente criou aqui na Ali exatamente para favorecer esse momento, que ele se chama Tanque Cheio, que a gente fala das melhores práticas do posto, mas o foco está indo muito mais para as lojas de conveniência para fazer com que ela seja essa esquina mágica, que ela tenha tudo ali que a comunidade no seu entorno precise. E se a gente olhar, né, para os outros mercados de postos ao redor do mundo, você vai ver que a gente está chegando a um nível de maturidade, que as margens são cada vez mais apertadas e que a geração de valor do posto ela tem que ficar dependente de outras coisas. E aí, nesse sentido, entra a loja de conveniência, que a gente tem dado um enfoque cada vez maior, com uma proposta bem ágil, bem moderna. E, mais uma vez, não temos uma proposta engessada porque sabemos que as realidades de cada região são muito diferentes. Elas dependem da sua comunidade, do que é que está no seu entorno. Então, nós favorecemos, buscamos que o revendedor otimize a sua loja para englobar aqueles produtos que têm demanda ali na sua comunidade. As demandas de um posto no interior do Maranhão são completamente diferentes das demandas de um posto no interior de Minas Gerais. Pode ser que um posto tenha demanda, sei lá, por linha e anzol, porque tem um rio que passa do lado e todo mundo pesca. E a gente não gosta de engessar esse tipo de coisa. Ele não tem que ter só o padrãozinho ali de Coca-Cola, Babalu e Elma Chips. Então, damos essa liberdade e orientamos para que, olha, os essenciais são esses. Procure entender o que é que tem na sua região para você poder servir melhor quem está no seu entorno. É isso, né? O Brasil é um país continental, né? E as diferenças culturais de cada região, enfim, realmente grande. Mas, enfim, muito bom. Fulvio, você acredita que o setor de distribuição de combustível seja um dos que irão se recuperar mais rapidamente quando a quarentena for realmente reduzida? E como está sendo a tua agenda para acelerar a retomada da Ale? Estão prevendo, então, expandir as redes de postos, de lojas de conveniência? Você falou que vocês já tiveram essa expansão esse ano de 100 e tantos postos, ampliar a presença em determinadas regiões ou capitais brasileiras. E finalizando aí, quais aprendizados que vocês tiveram até agora e o que farão de diferente de agora em diante? Perfeito. Bom, acho que nosso setor, né, foi um dos menos afetados pela crise. A gente pôde continuar trabalhando, tivemos que continuar trabalhando. Então, a gente teve essa oportunidade. Não deixou de ter seus desafios, né? O preço do petróleo caiu muito naqueles primeiros meses, e isso impacta com pesadas perdas de inventário, afetou todos os distribuidores, que você tem que manter seus estoques para suportar seus clientes. Então, na hora que os preços estão caindo tão rapidamente quanto caíram, exigem perdas. Mas continuamos na luta, continuamos vendendo, que já é uma coisa importante. Então, acho que já praticamente saímos aí do pior dessa pandemia. Acho que o pior já passou, pelo menos, para o nosso setor, né? E aí o que a gente fez e vai continuar fazendo? Acho que a retomada nunca deixou de ser, para nós, desde 2018, desde que a Glencore tornou-se acionista da Ali, a retomada nunca deixou de ser uma constante para nós. Sempre estamos tentando crescer mais. Tivemos momentos difíceis enquanto o nosso processo estava no CAD, mas continuamos aí com o nosso espírito aguerrido desde então
e continuamos na luta, continuamos crescendo, fazendo frente a empresas que são muito maiores que nós em termos de sua disponibilidade de investimento, em termos de anos de atuação no país, e conseguimos fazer uma oferta tão boa, ou até diria melhor do que a delas, exatamente para poder levar essa briga aí. Então a gente vai continuar crescendo, nosso plano é continuar investindo, continuar crescendo o nosso número de postos. A gente não vai parar nesse ano por aí, nesse número de inaugurações, vamos continuar inaugurando, e no ano que vem, e no seguinte, continuaremos fazendo isso. A gente tinha algumas novidades para esse ano para lançar, como, por exemplo, uma nova linha de combustíveis aditivados, algumas coisas que ainda estão aí no pipeline para sair e que acabaram ficando para 2021. Mas, por exemplo, conseguimos lançar a nossa parceria com a Livelo para o programa de fidelidade, que é realmente único, realmente é sem pegadinha. Você chega no posto, tem seus pontos, troca, abastece, tem seu desconto na hora e resolve a sua vida ali sem preços mascarados, sem qualquer outra ilusão que possa gerar ao consumidor. E então, acho que vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo hoje, mas fazeremos ainda mais no futuro e aí lançando todos esses projetos que ficaram suspensos durante esse período. O que a gente aprendeu, acho que foi a lição que todo mundo teve, né, de que o home office pode ser eficiente para você ter uma estrutura enxuta, sem usar tanto espaço físico em escritório, e que a gente pode usar os meios digitais para estar próximos. Como eu disse no começo, um dos desafios é que a área está se tornando grande demais. Para visitar os nossos clientes, haja passagem de avião, haja viagem para você poder fazer isso tudo. E também os nossos funcionários que estão, né, em bases remotas, afastados. Então, acho que todo mundo aprendeu a fazer videoconferência. E isso tem sido muito legal, porque, poxa, estava em São Paulo, queria resolver um problema em Belo Horizonte, que é 1 hora de voo. Tinha que pegar o táxi, ir para o aeroporto, pegar o voo, ficar na sala esperando, voo tem atraso, chega no aeroporto, desembarca, pega o táxi, vai até o cliente, faz uma reunião de, muitas vezes, 40 minutos, 1 hora, e volta. Você perde um dia para poder fazer isso. Hoje em dia, não. A gente pega, assenta, faz uma vídeo e resolve um problema ali que seja imediato. Óbvio que o contato tete-a-tete vai continuar sendo muito importante para nós e para os nossos clientes. Mas questões rápidas, acho que a gente ganhou muita agilidade para poder resolver. E aí o desafio não vamos esquecer disso, vamos continuar fazendo a live com a revenda, vamos continuar fazendo a live com os funcionários e assim por diante, para aproximar cada vez mais usando os meios tecnológicos. Vamos poupar tempo e recursos para isso. Maravilhoso. Isso. Muito bom. Muito obrigada, Fúvios. Foi realmente um grande prazer, privilégio para mim, todos que nos escutam, conhecer todos esses seus desafios e esses feitos, né, durante todo esse período, essa agenda aí de retomada. Sabemos que essa fase certamente passará, já está passando, e sairemos com certeza muito mais fortes e a Ali preparada, né, para um novo ciclo aí de crescimento com a tua liderança. Então, assim, é muito bom contar com líderes e empresas no nosso país como vocês. Muito, muito obrigada. Obrigado, Daniela. É um privilégio ter participado. Muito obrigado. Excelente, excelente. Obrigada a você.